tarde. Nós estamos aqui hoje realizando uma nova entrevista com a Cristiane Gomes, presidente do Clube 6 de Maio, de Gravataí. Esse projeto é realizado através do edital de criação e formação da diversidade de culturas, realizado com os recursos da Lei 14.017 de 2020. Bom, agora, então, para falar um pouco mais sobre a nossa convidada, a gente vai chamar ela aqui para mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre a história dela aqui na cidade. Olá. Olá. Olá, então, boa tarde para todo mundo aí, um alô e um abração para todo mundo aí. Meu nome é Cristiane Gomes, eu sou professora, pedagoga e atualmente aqui eu estou como presidente, né, do 6 de Maio, gestora, administrando o 6 de Maio junto com um grupo bacana aqui que me acompanha, aqui do 6 de Maio, que é um clube negro aqui de Gravataí, um clube social negro. Então, assim, Cris, para a gente começando a conversar sobre o 6 de Maio, né? Qual é a tua relação com o Clube 6 de Maio? Tu és presidente, mas como é que começou essa relação tua com o Clube 6 de Maio? Então, a minha relação com o Clube 6 de Maio, ela começa no final, assim, no final dos anos 90, quando eu conheci o meu companheiro. Eu conheci a família do meu companheiro, né, em meados de 98, mais ou menos, e passei a frequentar os eventos aqui do clube, né, como convidada, e logo depois a gente foi se aproximando, né, em função da família, né, e no início dos anos 2000, lá por 2000 nos anos iniciais, lá 2007, mais ou menos, né, eu fui convidada a participar, me associar ao clube, né, me associar ao 6 de Maio, e consequentemente já fui participar do conselho, né, de associada, passei a ser do conselho. Esse convite foi um convite bem especial, porque ele foi um convite da Eloete e do meu sogro. Eles estavam numa missão, assim, de trazer a juventude para dentro do clube. E como o Lisandro já é filho, né, neto de ex-diretores, de fundadores, pediram para a gente se aproximar. E a gente veio, né? Era conselheira do clube, depois passei a ser diretora de eventos no clube, né? E a gente gostava muito de estar fazendo atividades para as crianças, né? Já fomos direto fazendo festa de carnaval infantil, festa de criança aqui, e a gente começou a observar que o clube, para nós era muito claro que era um clube negro, né? Para nós sempre foi isso muito claro, né? Mas tem coisas que a gente precisa sempre estar retomando, né? E mostrando o orgulho disso, né? Mostrando o quanto a gente se orgulha de pertencer. E a partir daí a gente começa, né, num trabalho com o 6 de Maio. Né? Eu faço parte da diretoria, né? E desde ali a gente não parou mais, né? De conselheira deliberativa, diretora de eventos, diretora social, e a minha relação foi cada vez mais até chegar agora no meu terceiro mandato como presidente do clube. Então tem uma história toda já com o Clube 6 de Maio. Tem uma história forte. O primeiro aninho do meu filho, tradicionalmente, as crianças faziam aniversário aqui, e eu, sem saber, disse assim, o primeiro ano do meu filho tem que ser lá no clube, lá, né? É o clube que o pessoal vai, né? E eu não sabia que o primeiro ano do Lisandro, do meu companheiro, tinha sido aqui, né? E as famílias casavam aqui, além de casar, fazer o aninho de aniversário, o primeiro aninho de vida, formaturas, né? E
E a gente começou a ter cada vez mais, né? Cada vez mais. E claro, a identificação com o clube se deu de cara, assim, né? Com a história, com o jeito que as pessoas se relacionam, né? Então, é um tempo, já faz um bom tempo. Então realmente se constrói a vida toda em torno dessa questão da relação com o clube. Na verdade, eu tenho mais tempo de clube e de relacionamento com o Lisandro do que com a minha família natural, né? Eu faço as contas, eu tô com 38 anos, né? Então, eu tenho mais de 20 anos, 23 anos de vida, né, aqui na cidade de Gravataí, envolvida com as famílias, né, do 6 de maio e com o próprio 6 de maio, né? Então, é forte. Então, eu queria ver contigo, tu falou que tem uma relação toda, que vocês construíram isso há muito tempo. Quando é que foi fundado o clube? O clube ele foi fundado em 1956, né, em maio, 6 de maio de 56, né? 6 de maio de 1956. Então, era uma época bem complicada, né? Era uma época bem complicada, final dos anos 50, quase início dos anos 60, né? Então, ele foi fundado ali em maio de 1956. Uma época bem complicada, né? A comunidade negra mundial, né? O mundo todo falava em direitos civis, né? A comunidade negra naquela época já tinha um movimento muito grande em relação aos direitos de ser, estar, né? E existir como seres, né? E o 6 de maio ele surge nesse contexto, né? Então ele surge nesse burburinho, né? Do final dos anos 50 e início dos anos 60, né? Sim. Isso tá bem relacionado com o que eu ia te perguntar, né? Assim, qual foi o objetivo, qual era o objetivo da fundação do Clube 6 de Maio, né? Tu conhece um pouco, foi fundado ali em 1956, mas com qual objetivo? O objetivo inicial era que tivesse um local para se fazer atividades sociais, né? Então, os fundadores, eles tinham um movimento de fazer eventos e atividades para suas famílias em diferentes lugares, né? Primeiro porque não tinha um espaço, né, para isso. O racismo era muito forte, não se tinha abertura nos outros clubes para se fazer isso. Já existiam alguns clubes e alguns espaços na cidade, mas não eram espaços que tinham essa abertura para todos, né? Então, o grupo de fundadores, as pessoas que iniciaram isso, eles tinham o objetivo de ter um local onde as famílias negras pudessem socializar, né? Socializar, desenvolver sua cidadania minimamente, né? Ter um local para dizer aqui é o nosso espaço, aqui é o nosso lugar, né? Então, aqui a gente faz as nossas atividades festivas, recreativas, né? Se tiver que fazer uma festa, um samba, o samba vem depois, né? O carnaval, ele vem depois. O samba sempre teve, mas a questão do carnaval vem depois, né? Surge como departamento, né? Inclusive tem a história, né, história não, isso realmente acontecia, né? O Acadêmicos de Gravataí era um departamento de carnaval aqui do clube, né? Era um departamento de carnaval feito pelo seu Heitor Bittencourt, né? Que era da diretoria do clube, né? Ele era diretor do clube. Então, ele tinha aqui um departamento de carnaval. E o clube ele tinha esse objetivo de fazer com que os negros percebessem que aqui era o seu espaço, que aqui era onde eles podiam fazer suas festas, fazer seus aniversários, formaturas, tinha o time de futebol, né? Tinha os grandes encontros, né, que eles faziam com outros grupos de outros municípios, outras cidades, outros estados e até de outros países, né?
A gente teve aqui meados dos anos 80, o presidente do Senegal veio aqui. Na época, quem era da diretoria era o Neno Basque, era diretor social, né? Então, eles fizeram um grande encontro, né? Um grande encontro da comunidade negra e recepcionaram o presidente do Senegal e o Leopoldo Senghor, né? Que era também, né, do movimento de negritude, né, do Senegal, e é toda uma história, né, a gente tem aqui, ó, um painel aqui com essas imagens, né, que falam desses grandes momentos que o clube teve, né, de enaltecer a sua negritude, as suas afrocentricidades, né, porque o 6 de Maio é isso, ele é um clube que tem muito forte isso, né? As afrocentricidades do 6 de Maio, elas são bem claras, né? Isso, hoje a gente trouxe as imagens, né, e colocamos aqui no espaço, e nos nossos perfis também, nas redes sociais, a gente coloca isso também, né? Então, o objetivo que está, inclusive, em estatuto, né, no nosso estatuto ali, que rege, né, o nosso clube, está isso, é um espaço, né, para que se tenha toda e qualquer atividade, né, social, recreativa, cultural e beneficente também, né, beneficente porque para se ter esse compromisso de apoiar quem precisa, ajudar quem precisa, né. Então, eu já falei da questão social, né, da questão cultural, né, do clube, né, e a questão beneficente, a gente sempre teve essas ações, né, de apoiar as pessoas, apoiar comunidades do entorno, fazer promoções de doações, né, doação de alimentos, a gente faz isso durante o ano, fazemos atividades para as crianças também, não só de famílias dos arredores, né, mas de famílias que pertencem, né, que são descendentes, né, e por alguma questão também precisam de um apoio, e o que a gente faz? Aquilo que dá, né, se a gente pode fazer uma festa da criança, a gente faz, uma festa fantasia, a gente faz, a gente doa tudo, vamos lá, a gente chama, convida, né, se a gente recebe alimentos, a gente já tem um cadastro até de famílias que a gente disponibiliza, né, cestas básicas, né, para essas famílias, né. Então, é isso, o objetivo do clube é esse, né, fazer um trabalho social, um trabalho cultural, beneficente, né, que valorize e enalteça, né, os seus membros, o espaço, né, porque é um espaço histórico, é um espaço tradicionalmente negro, mas que não deixa de pensar sempre para frente na modernidade, né, embora nós sejamos um clube social negro, nós trabalhamos com essa questão da valorização da cultura negra, nós temos um ou outro diretor sempre que não é negro, né, nós sempre pontuamos isso, né, então todos que vêm para somar, né, sempre. Que legal, é muito importante a gente ouvir isso, né, porque é uma das questões que nós estamos, né, e a gente buscou a entrevista com vocês, foi justamente de ver, né, que estava ali, está vinculada à história de Gravataí, o Clube 6 de Maio, já lá desde a publicação lá, nós estamos justamente perguntando sobre a questão, né, essa importância histórica do 6 de Maio dentro de Gravataí, né, então tu relataste um pouquinho essa formação, né, do Clube 6 de Maio na cidade. E tu achas que hoje essa importância histórica está consolidada no Clube 6 de Maio? Olha, embora a gente não tenha tudo ainda que a gente gostaria, eu acho que tá. Tu sabe, a gente estava num movimento
que era do 6 de maio, assim como vários clubes negros, né, serem considerados patrimônio pelo IPHAN, né, e o clube ele já está inventariado no IPHAN, né, o clube já é inventariado no IPHAN. É claro que ainda falta muita coisa, né, ainda falta tempo, falta anos, né, que tem que ter em torno de uns 80 anos, mais ou menos, mas pela questão histórica e pelo que ele representa, né, já está no caminho. E, assim, eu acho que consolidado está, né, as pessoas já veem o clube como uma referência, né, na questão negra da cidade, né, a gente tem esse movimento de sempre priorizar, né, a questão das africanidades, da negritude, né, sempre valorizando o papel da negra e do negro, né, na sociedade, nunca perdendo de vista que a gente está caminhando para uma equidade, né, nunca perdendo de vista isso. Né. Então, eu acho que essa questão histórica, ela está consolidada. Ela está consolidada porque são 65 anos, né? São 65 anos, então é muito tempo, né? Para uma instituição, né? Que tem sede própria, né? Uma instituição com sede própria que se mantém, né? Com os seus associados, as suas promoções, né? Então, e é um orgulho para as famílias negras, né? E é um legado essa questão, esse histórico do 6 de maio, ele é um legado para quem vem e para quem vai também, né? Quem vem e para quem vai, ele é um legado. E eu, mais uma vez, digo que para mim ela está consolidado porque o 6 de maio ele faz com que a gente saiba sempre de onde a gente veio, né? O espaço físico do 6 de maio e a representação dele faz com que a gente saiba por que aqui estamos, como estamos, né? E para onde a gente quer chegar, para onde a gente quer ir, né? Que eu acabei de falar, né? Que a gente está caminhando para uma equidade, né? Sem perder de vista os valores, a questão tradicional, sim, ela é importante, né, porque as pessoas precisam saber de suas raízes, elas precisam saber por que hoje, né, as coisas estão como estão, né, por essa questão toda, né, então, a história, o passado, ele não pode ser apagado, ele tem que ser lembrado para a gente saber onde é que a gente está, por que a gente está e para onde a gente quer chegar. O 6 de maio é um clube negro que tem um potencial imenso, né, então, eu acredito que, além do histórico do 6 de maio estar consolidado, eu acho que a questão cultural, né, em Gravataí, a questão negra, né, a história negra de Gravataí, tudo, as questões de culturas populares no que diz respeito às africanidades, elas estão aqui, elas começam aqui. Elas começam aqui, né? Então, obviamente que antes de 1956 muita coisa existiu, né? Muita coisa, né? Nós temos lá os carreteiros, né? A gente tem uma série, a gente tem os terreiros, os espaços tradicionais religiosos que também já existiam e coexistem, né? A gente tem essas relações ainda, né? Mas o 6 de maio, ele é o histórico dele e a importância deste histórico já é consolidada. Essa questão que tu colocas, né, hoje, na atualidade, que a gente sabe que tem muita intransigência, que algumas coisas, né, algumas relações se deterioraram nesses últimos períodos, existe alguma resistência da sociedade de Gravataí quanto à questão do clube ou das pessoas que frequentam o Clube 6 de Maio? Ah, sim. Eu acredito, assim, que eu não sei se resistência, sabe? Eu acho que já houve muito, né? Eu acho que num passado, assim, eu acho que já teve, né, bastante,
né? Mas hoje eu não vejo, assim, essa resistência, né? Hoje, até, inclusive, aqui na comunidade, é um orgulho a gente dizer que a gente tem uma relação muito bacana com a comunidade aqui do entorno, né? Com o bairro, o Ouriçó, né? Claro que nós construímos isso, né? A gente sempre fez questão de ter uma relação bacana com os vizinhos, né? Com os moradores e com a cidade, né? A gente sempre fez coisas macros, né? Se a gente vai fazer um evento, a gente sempre pensava sempre no maior público, na maior abrangência de pessoas possíveis. Essa resistência, eu acho que no passado ela foi mais forte, mas pelas pessoas que estavam aqui, eu digo assim que eram pessoas muito inteligentes, os fundadores, ex-presidentes, os que representaram o 6 de Maio ao longo da vida dele, foram muito inteligentes, porque eles construíram coisas assim, relações que não deixaram, sabe, nunca o clube ter dificuldades, né? Que nem a gente observa em algumas cidades. Tem clube que fechou porque a vizinhança fez abaixo-assinado, tem clube que as diretorias simplesmente foram morrendo os conselheiros e ninguém mais cuidou, ninguém mais assumiu, né? Teve clube que teve a sua sede leiloada, perdida, né? E aqui no 6 de Maio, eu sempre olho para trás e vejo assim, ó, a sede do clube não era bem aqui onde nós estamos, né? Ficava aqui na esquina. E vocês vejam só, olha o pensamento deles, né, na época, né, dos ex-presidentes da época, lá dos anos 60, mais ou menos, né? Eles perceberam que ter um clube negro na esquina não seria bom, ficar muito visado na esquina de um bairro bacana. Então eles venderam aquele terreno e compraram esse aqui, né? Que é 2 lotes, né? Compraram esse aqui que é um pouco mais abaixo da rua, né? É um local. Então eu atribuo isso a um alcance, né? A pessoa pensou no futuro, né? No futuro do clube, né? Então isso tudo foram, eu acredito que são ações, além dessa questão das relações com a comunidade, com os poderes da cidade, com, né, as pessoas que frequentavam a igreja, com o poder público, né, com o batalhão da Brigada Militar, né. Eu lembro que até pouco tempo nós íamos até o batalhão, fazíamos um ofício e comunicava-se que nós estávamos fazendo um evento, né, e convidava, né, o chefe, né, de polícia para participar. Então, tudo isso eram estratégias para que não houvesse essa resistência. Eu atribuo a isso, sabe? Eu atribuo esses movimentos como estratégias para que não se tivesse resistência e que o clube pudesse existir, ser e poder fazer suas atividades, né? Então, eu acredito que sempre foi muito bem pensado, sabe, as coisas, né? Talvez eu não tenha percebido ainda, né? Talvez eu não tenha percebido ainda, né? Mas, assim, o clube teve dificuldades, né, ao longo do seu tempo, né? Teve dificuldades, né, financeiras, né, porque não é simples, né, tu manter uma estrutura própria, né, pagando as contas desse espaço. Tem água, tu tem luz, tem os impostos, né, todos para serem pagos, né. Então, ao longo do tempo, né, essas dificuldades elas sempre vêm e se mostram, né, e tem que se fazer um grande esforço, né, o grupo gestor, né, junto com seus conselheiros, tem que estar muito unidos sempre, né, e essa união, ela tem que ser sempre fortalecida, ela tem que ser passada, não é uma coisa que tu vai lá e pega, às vezes a gente tem sorte, né, eu digo que é sorte, tu chamar alguém que se agregue à luta e venha, né, porque geralmente, né, é de família para família, né, de família para família, vai se passando
né, a história, e vai sensibilizando, e assim vai. Né? Então, eu digo que, eu não sei se foram resistências, mas eu acho que dificuldades, né? Mas é incrível a capacidade de planejamento, né? Só esses detalhes que tu citou já mostram que realmente a intenção era fazer o clube perdurar e fazer com que aquilo ali ficasse, né? A todo custo o clube continuaria, quer dizer, é fantástico tu falar esses detalhes pra gente, que talvez olhando a história a gente não percebesse, trocou de terreno, né? Acontece, sedes mudam de lugar o tempo todo, mas olha a inteligência, né? Olha o planejamento, olha o fato de vocês conseguirem existir até hoje, mostra quão inteligente, né, o quão espertas foram essas pessoas anteriores, toda essa geração antes que veio, e deixou tudo pronto para que o clube continuasse existindo. Nós temos hoje, assim, que a gente, fazendo esse trabalho, assim, né, a gente percebeu que ainda falta muito para se contar da história de Gravataí, né, porque nós temos ainda, quer queira ou não, uma predominância, né, de uma etnia sobre outras que contribuíram com a sociedade de Gravataí. Então, nesse sentido, assim, para dar visibilidade, como é que tu acha que está essa questão da inclusão hoje, social, cultural, educacional, na sociedade atual hoje de Gravataí? Uhum. Falta muito ainda para ser... Eu vou te dizer assim, Marli, que falta muito, sim, falta, né? Essa questão da inclusão, da visibilidade, falta bastante, né? Falando aqui de município, né? Falta bastante. Mas a gente já teve muitos avanços, né? A gente já teve muitos avanços, né? Uma coisa que nós observávamos, né? Eu digo nós aqui, o grupo que gere o 6 de maio hoje, né? Que já me acompanha já nas minhas 3 gestões aqui. O que a gente observava é que faltava ter o orgulho, não se tinha tanto essa questão do orgulho e de querer mostrar o pertencimento, porque não se tinha uma valorização, né, do espaço, do clube, da cultura em si, né, enquanto que outras instituições, assim, de outras etnias tinham, né, que a valorização se traduz em quê? Se traduz em apoio, né, né, de ter apoio do comércio, apoio das instituições públicas, né, é nesse sentido, né. A gente sempre observou que tinha um grande interesse em mostrar, né, um grupo cultural, enquanto que o outro grupo cultural mal se via, ou quando se via, né, era sempre com menos, com pouco, né. Então, isso é muito observado, né, isso é muito, isso é muito na cara, né. Eu vim morar aqui, eu tinha 19 para 20 anos de idade, e eu lembro bem, assim, né, dos grandes eventos da cidade, né, lindíssimos, né, os eventos na praça, no Parcão, os grandes eventos religiosos que enchem, né, quem ama Gravataí é orgulhoso de lembrar desses grandes momentos da cidade, né, que eram lindos, né, que infelizmente nem isso nós temos hoje, né, nem isso nós temos hoje, né? A gente faz a crítica para crítica, né? A gente faz a crítica. A questão, né, negra não era tão valorizada, a gente não via tanta valorização assim, né? Enquanto que outros grupos étnicos, outras instituições culturais de outras etnias eram muito mais, né, megamente valorizadas, com um aporte financeiro considerável, inclusive, né, enquanto que as questões afros, né, as questões da negritude, não eram tão apoiadas assim e não tinham tanto aporte financeiro como se merecia, né. E hoje nós não temos nem do outro lado, né? Hoje nós não temos, né? Claro, tem pandemia, né? Nós temos, né? Mas antes da pandemia também já não tínhamos mais, né? As grandes atividades culturais
que davam a cara da nossa Gravataí, né? Nós percebemos agora, quando iniciamos esse trabalho, que a gente encontra muito material, aquele material que já é institucional, né? Que já está consolidado nos livros lá, nos anais, mas não encontra, ao mesmo tempo, outras contribuições, e acho que esse projeto ele veio bem nesse sentido, né? E a gente tem visto agora, vocês têm acompanhado, mas esses projetos da Lei Aldir Blanc, parece que eles têm dado visibilidade, né, e uma oportunidade para esses grupos que até então não tinham expressão, porque eu tenho visto bastante trabalhos, né, e acompanhado o trabalho de vários grupos aí, nesse sentido. Então, acho que é importante, e que, na verdade, a gente sentiu essa dificuldade de procurar essas informações, né, de onde é que elas estavam. Qual é essa parcela da população que é invisível e que não está lá nos anais, nos livros, consolidado na construção histórica, né? Então, esse resgate nós estamos querendo fazer e ver qual é o papel hoje, né, na sociedade desses grupos, qual foi a contribuição real para deixar demarcado, né? Porque acho que é um trabalho que está iniciando ainda. Não sei se tu concordas. Sim, sim. Então, é bacana tu lembrar dessa questão do papel dos clubes, né, e a questão da Lei Aldir Blanc, né. Então, eu vou te responder já falando, né, além do papel do clube, da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, ela é um divisor de águas das instituições culturais, né, do público artístico, é um divisor de águas para quem produz cultura, né? E por que isso, né? Os clubes negros, eles sempre foram espaços onde se produziu muita cultura, onde se fez muita coisa relacionada à cultura, né? Nós aqui sempre tivemos, assim, né, esses anos todos que nós estamos aqui, sempre tivemos, né, capoeira para as crianças, sempre tivemos aula de ginástica, aula de dança, enfim, mas os clubes sociais negros, eles têm esse papel nas suas comunidades, nos seus espaços, seus municípios, de mostrar para a comunidade negra que existe um espaço seu próprio, que eles podem se referendar, se referenciar, né, que eles podem, que é o seu local, o seu espaço, né. Então, assim, aqui o 6 de maio, né, nós já tivemos curso preparatório para o Enem, acho que fomos uma das primeiras instituições, acho que a primeira aqui no município, né, a fazer atividades, né, a gente tinha até, era um convênio com a UBRA, inclusive, que a gente tinha, né, os professores da UBRA vinham para cá, davam aula gratuitamente, nós tinha aqui mais de 80 adolescentes, jovens, se preparando para o Enem, que era uma novidade na época, né. Então, os clubes negros, eles têm um papel crucial no desenvolvimento da identidade das pessoas. E eu não digo só dos negros, não, né? Eu não digo só no desenvolver a identidade da negritude, não. Eu acho que até a própria identidade de quem não é negro, para se entender, né, entender o seu papel, né, enquanto pessoa, enquanto ser humano, e o quanto é importante reconhecer e respeitar a negritude do outro, né? Então, os clubes negros, eles servem para isso, eles são grupos que se organizam de uma forma muito forte, né, se organizam, administram, né, eles mostram para o empreendedor do futuro, né, que é possível sim se organizar, que é possível sim ter o seu espaço, se manter, né. Então, o papel do Clube Negro, ele vai além de ser um espaço recreativo, social e cultural, né? Ele é um espaço de referência, ele é um local de referência, e o papel dele é esse, ser referência para quem é do município, né? As pessoas terem essa referência, né? Qual é o espaço da negritude nessa cidade? E a gente pode até, inclusive, tirar uma febre, por exemplo, a gente quer saber como é que
como é que a cidade lida com a sua comunidade negra, a gente vai olhar como é que é o clube negro da cidade, né? Essas andanças que a gente tem por aí, a gente observa bem, né? A gente observa isso, né? A gente vê como que o município trata a sua negritude, é a gente olhar para os clubes negros daquela cidade, né? E eu vou um pouquinho mais além, né? Para os espaços tradicionais negros da cidade. Como eles estão? Eles têm um espaço que acolha esses cuidados, tem, né, lá um núcleo de estudos afros, né, na prefeitura, por exemplo, né? As escolas trabalham a questão das leis antirracistas, né? Isso tudo são questões que mostram se a cidade tem ou não essa preocupação, né, com os indivíduos negros, né, e negras. Então, é uma febre que a gente tira, né? Bom, esse município é um município bacana, porque tem um espaço, né? A gente vai lá, o município X. O município X tem um espaço, tem um trabalho, né? O Clube Negro da cidade é um local onde a gente vai ter uma conexão com a prefeitura da cidade, enfim, né? A gente tira uma febre por aí. Na verdade, assim, ó, a gente já se conheceu, né, enquanto eu era professora, e já conhecia o teu trabalho, e, na verdade, assim, ó, acho que é uma grande preocupação a formação de uma identidade, né, da cidade. Eu percebo que falta, na cidade, enquanto professora, eu via isso, as pessoas se identificarem com a cidade, né, os estudantes nessa identificação com a sua cidade. A gente vê muito, eu quero estudar para sair daqui, eu quero fazer coisas lá fora, eu quero conhecer, mas o que eu conheço da minha cidade? Então, e é nesse intuito que a gente está voltado a esse trabalho, né, de justamente formar uma identidade de Gravataí para a sua população, para que esses jovens consigam se enxergar dentro da cidade. Então, nesse sentido, assim, tu acha que o trabalho de vocês e outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos hoje, eles contribuem para essa identidade? Sim, contribuem muito, né? Inclusive, o nosso objetivo, né, desde que nós começamos aqui, foi isso, né? De trazer à tona essa questão da identidade e ajudar, auxiliar nessa questão do desenvolvimento da identidade. Eu estava falando antes da questão da lei da Aldir Blanc, né? Nós fizemos aqui, né, nossos projetos culturais, foram 4 projetos que nós aprovamos aqui pela Lei Aldir Blanc, e desses 4 projetos, 2 deles a gente direcionou especificamente para isso, né. Um que era o Mais Cultura. O Mais Cultura, ele, para fazer coisas que nós já tínhamos aqui, mas com uma ênfase mais forte na questão da identidade negra, né, que era a capoeira, né, que foi ministrada por um rapaz que é nosso parceiro há muitos anos, do grupo Oxóssi, né, e o outro era o Ritmos Afros, que são danças, né, e formas de dançar, né, a partir do olhar africano, né, do olhar negro. E esse projeto Mais Cultura, que teve essas 2 oficinas, foi muito bacana. Nós tiramos primeiro lugar, inclusive, neste projeto, né? Foi muito lindo. Era para ser presencial, mas acabou sendo, né, de forma online, né? Eram aulas online, onde as pessoas acessavam e acompanhavam, participavam das aulas gratuitamente. Foram 3 meses, assim, foi lindo. A gente ainda quer continuar, né? Os professores disseram que vão continuar de forma gratuita, tudo pro pessoal. E o Clube do Samba, né, que foi um projeto ousado que a gente fez, também super direcionado para essa questão da identidade negra. Porque em meio a essa pandemia, a gente sabia o quanto os nossos sambistas, artistas negros estavam sendo, né, estavam passando
dificuldades, né, de não ter espaço para mostrar sua música, não ter espaço para cantar, para fazer o seu samba. E para além disso, a questão de nós termos um grande circuito de samba aqui já era um sonho antigo que nós tínhamos, né? Na gestão do Lisandro, a gente fez o Festival de Samba e Pagode aqui, foi lindo de ver. E dessa vez a gente resolveu fazer o Clube do Samba, onde a gente contratou várias bandas para fazerem rodas de samba aqui. Só que tinha uma peculiaridade, eram sambistas negros, né? Artistas negros, porque sabíamos da importância disso, porque eles não estavam tendo acesso a nenhum lugar, não podiam tocar em nenhum lugar. Então, nós fizemos aqui de forma online também, eram lives, né, de samba, e foi muito lindo. E o mais bacana foi a gratidão dessas pessoas, né, porque a gente poderia ter feito qualquer outra coisa nos nossos projetos, mas a gente quis, né, fazer direcionado para os sambistas negros, para os artistas negros da cidade, principalmente os da cidade, né, pagodeiros e sambistas da cidade. E foi um orgulho, foi um momento lindo, foi maravilhoso. A nossa diretoria, assim, trabalhou em cima, nós trabalhamos também muito, nós ficamos um ano preparando, planejando, né, e sempre em mente que o objetivo era enaltecer, né, o samba, o artista negro, mas principalmente incidir de forma no lado econômico também, né, na questão econômica, né, de nós termos, né, esses valores da Aldir Blanc, e nós ajudar muito mais outros artistas, né, e foi o que a gente fez, a gente aprovou, foram mais de 60 mil reais de projeto que nós destinamos, né, praticamente 90% de tudo isso para os artistas sambistas da cidade que tocaram aqui. Foram várias lives, elas estão gravadas lá na página, se quiserem ver, tá, é no Facebook, 6 de maio, né, e tem na página também, né, tá na página, tá no perfil, é só acessar lá e olhar as lives que fizemos. A gente vai ter o grupo Resistência do Samba, a gente vai ter Glau Barros, que é a nossa diretora cultural, fazendo também as apresentações de cada roda de samba, e isso tudo foi proposital, foi para as pessoas se sentirem valorizadas, e foi lindo de ver que a própria branquitude da nossa cidade, né, reconhece e valoriza isso, né, e isso é o mais bacana, né, porque nós sabemos para onde é que a gente quer ir para um mundo onde as pessoas se respeitem, se gostem, né, e aceitem as condições umas das outras, né, e que entendam o papel, né, do outro nas suas vidas, né. Gente, que incrível esse monte de projeto que tu falou. Obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram, e realmente a pandemia, ela trouxe muitos desafios, né, nessa questão do trabalho, desenvolvimento de projetos, muita gente teve que se adequar. Sim. E é incrível que vocês tenham conseguido se adequar e fazer algo positivo e divulgar mais ainda o trabalho de vocês. Tu comentaste da quantidade enorme de atividades que vocês desenvolvem aí no clube, e eu queria saber, vocês têm algum calendário fixo? Claro, agora eu sei que é pandemia, e eu sei que vocês não estão conseguindo desenvolver a pleno todas as atividades, mas vocês têm mais ou menos, assim, quais atividades são desenvolvidas dentro do Clube 6 de Maio? A gente nós temos assim, né, os nossos tradicionais bailes, né, os tradicionais bailes do clube, né, o baile de aniversário, o baile da primavera, a gente tem, assim, as promoções, né, que a gente faz, o chá das mães, agora a gente tem uma coisa bacana que a gente tem feito há alguns anos, que é o almoço da comunidade, né, que a gente chama a comunidade para um almoço, para confraternizar no início do ano, né, a gente chama o pessoal no início do ano para fazer aquele almoço, para se ver, para se reencontrar,
né? Tem as outras atividades que agora estão suspensas, que é a ginástica para as mulheres, que a minha vice-presidente, Carmen Lúcia, coordena. A gente tem o carnaval, né, o mini bloco, que é um grupo de carnaval que eram das crianças, agora já estão tudo adolescentes, né, mas que começa com a minha vice-presidente faz as fantasias e tudo, né, reúne a gurizada toda para pular o carnaval em outras cidades, em outras escolas de samba, né, além do próprio coletivo de clubes negros, né, que eram momentos que a gente fazia, que a gente se encontrava, íamos a outras cidades, né, visitar os nossos co-irmãos, né, ou seja, outros clubes negros, né, eles vinham nos visitar, nós também íamos, né, era uma agenda que nós tínhamos durante o ano inteiro, né. Não, na verdade é isso, né? Acho que o que está faltando, né, é justamente a gente se enxergar o todo da cidade, né? Porque a gente enxerga as partes e não consegue enxergar o todo. A gente vê vários grupos e entidades e pessoas realizando trabalhos, mas não consegue se enxergar. E esse é um dos nossos objetivos, fazer com que a gente consiga se enxergar dentro da cidade, né? Que bom, porque isso, acho que é justamente o que falta, né? Essa coletividade, né? Mostrar que todos estamos imbuídos de várias formas com os mesmos objetivos. Então, esse é o nosso, vamos dizer assim, a nossa tentativa, a nossa pequena contribuição, né, para a sociedade de Gravataí, de fazer esse trabalho e tentar, por isso essas entrevistas e a busca dessas informações, que a gente consiga fazer com que todos se enxerguem, né, e a gente possa contribuir com essa construção de uma sociedade mais igualitária, mais com respeito e responsabilidade, né, dentro desse sentido. Acho que o assunto ainda está iniciando, né? Que, na verdade, ainda nada está acabado, tudo ainda tem muita coisa ainda para rolar, para acontecer, né? Sim. Tem muita coisa, né, Marli? Tem muita coisa, né? A gente sonha, né? E, na verdade, a gente sonha, mas a gente sonha já pensando no que vai fazer, né? A gente já tá ali, a gente tá sonhando, já tá pegando o martelinho, a caneta, digitando, né? E tem muita coisa ainda que a gente gostaria, né, de fazer, né, aqui no 6 de maio. A gente gostaria de ter muito mais, né? E eu acho que a gente vai ter, né? A gente vai ter algumas surpresas ainda, algumas coisas, umas publicações, algumas coisas ainda que a gente quer estar divulgando, né? Falando um pouco do que foi os nossos projetos com a Lei Aldir Blanc, também a gente quer publicizar cada vez mais as nossas ações, né? E assim, uma coisa importante que eu gostaria de dizer, porque eu acho que vai ficar aí um bom tempo, né, essa gravação, né, para todo mundo, que eu acho que assim, ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Se hoje a gente está aqui e está conseguindo fazer essas coisas, com todas as dificuldades que nos circundam, é porque nós somos unidos, né? A gente começou junto, a gente se uniu na dificuldade, e eu posso dizer que as famílias do 6 de maio, elas estão de parabéns. E eu digo parabéns porque estão conseguindo estar conosco, né? Isolados, mas não distantes, né? E eu queria dizer assim que o 6 de maio, ele não começa e nem termina com quem está aqui, né? Ele existe, vai sempre existir, né? Ele está esperando por aquele, por aquela que se identifica com ele, né? E a gente não pode deixar morrer, né? Nunca podemos deixar a nossa história, é a nossa história, é a história da cidade, é a história da negritude da cidade, né? É a história do povo negro da cidade,
né? Aqui está grande parte da intelectualidade negra de Gravataí, né? E isso não é um exibimento, né? Isso é uma constatação, né? E que a gente tem orgulho, sim, de fazer parte disso, só que, né, a gente precisa que cada vez mais as pessoas se agreguem, que as pessoas venham, que as pessoas sempre procurem, né, estarem perto, enaltecendo, apoiando, ajudando, né? Tem um meme nas redes sociais que diz assim, você pode apoiar o seu artista curtindo, comentando, né, ou compartilhando, para isso não paga nada, e eu acho muito bacana aquele meme, e o mesmo eu digo agora pro nosso povo todo aí, né, curte, comenta, faz comentários positivos, e quando nós voltarmos dessa pandemia, né, curtam os seus espaços culturais, né, curtam os seus espaços, valorizem os espaços negros da cidade, valorizem esses espaços negros, porque esses espaços negros, eles têm história, muita coisa se constituiu a partir desses territórios, né, o 6 de Maio é mais um território negro de Gravataí. Gravataí tem inúmeros territórios negros, né? Tem a sede do Acadêmicos de Gravataí, que hoje está lá sem poder ser utilizada, né? Nós temos os terreiros, tem santuário afro na cidade. Nós somos uma das cidades pioneiras na questão das leis antirracismo, né? Depois de São Carlos, da cidade de São Carlos, eu acho que Gravataí é uma das primeiras a ter assessoria do negro, que hoje já é um termo obsoleto, né? É um termo obsoleto. Hoje tu fala, né, em espaços de diversidade, coordenadoria da igualdade racial, hoje se fala em outros termos, né? Mas Gravataí já foi pioneira, né? Já foi pioneira em política pública racial, nós já fomos pioneiros. Então, eu acho que para além dessa questão de cultura, recreação e tudo mais, eu acho que a gente tem que pensar também que esses espaços, eles têm um papel político na vida dos negros da cidade, né? Eu acho que todos os espaços são políticos, né? Mas tem uns que têm uma representação muito forte. E, né, não quero me exibir, mas o 6 de Maio tem uma representação muito grande. O 6 de Maio, ele é gigante, né? Ele é um espaço que está cada vez mais consolidado, firme e forte, representando não só a negritude, mas Gravataí. 6 de Maio representa Gravataí em qualquer lugar onde nossos administradores, gestores, conselheiros estiverem, né? Muito bem, a gente gostaria muito de agradecer, né, de agradecer a tua participação e a tua disponibilidade com essa entrevista, né, e dizer que para nós é um prazer estar conhecendo um pouquinho mais, né, porque a gente conhecia do que estava escrito, mas não conhecia esse trabalho atual e nem toda essa história, né, que acho que é muito importante para esse nosso projeto, e agradecer muito e dizer que nós somos parceiros aí para a divulgação dos trabalhos e ajudar no que puder aí, para que a gente construa essa identidade mesmo da cidade. É, isso aí, a gente vê que o trabalho de vocês é muito importante, e sem dúvida, como tu disse, é um legado, isso já existe, isso vai permanecer e vai se expandir cada vez mais, e a gente espera que com essa questão das redes sociais consiga expandir ainda mais o trabalho de vocês, que claramente já é um trabalho muito bom, já presta um excelente serviço a toda uma comunidade, né? E mostra para nós cada vez mais que realmente tem como tudo melhorar. É uma questão de se esforçar, é uma questão da gente interagir, é uma questão de incentivar a cultura, incentivar a arte no nosso município e mostrar que a gente tem como fazer, né? Uhum. Exatamente. Eu quero, de antemão, agradecer, Marli, né? Já nos conhecemos há uns anos, né, Marli? Já trocamos figurinha em escola, né? Somos chão de escola, né? Então, eu quero agradecer, né, desejar sucesso para o projeto de vocês, né, Entre Anjos e Gravatás. Eu achei lindo o tema, né, muito lindo mesmo. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que a gente está aqui de portas abertas,
né? Quando quiserem aparecer, né, no pós-pandemia, ou nos protocolos, né? Ou nos protocolos, né, quando nos for permitido, né? A gente está aqui de portas abertas para receber todo mundo que quiser. Eu quero agradecer a Carolina, né? Agradecer bastante aí vocês, desejar que tudo dê certo, né? E que a nossa cultura se fortaleça cada vez mais com todas as caras e etnias que formam a cidade, presentes, né, em todos os espaços. Total apoio a isso que tu falou. É isso mesmo. E que a gente possa ir se divulgando, né? Que eu acho que mais do que qualquer coisa, as pessoas envolvidas nessa questão cultural têm que se apoiar, e eu concordo com que a gente tem que criar uma rede e compartilhar, e curtir, comentar, tudo que tiver ao nosso alcance, e mostrar que a arte ela se faz presente de todas as formas, e já se fazia presente antes, e quem sabe a gente ainda consiga conquistar a volta de vários eventos que hoje em dia a gente sabe que não acontecem. Exatamente. Vamos torcer para a gente ter nossa vida cultural de volta com todo mundo, né? Todo mundo pertencendo e pertencido. Exatamente. Então, Obrigada, gurias.